Oi, gente, tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo aqui para falar sobre como passar pela imigração em 2022, porque eu viajei no mês passado e eu fiz a minha primeira viagem para fora do país e eu fui para Espanha e naquela ansiedade, né, de primeira viagem e tal, grande assim, eu procurei muitos vídeos e foi difícil encontrar algo assim bem específico e recente sobre o assunto, porque enfim, as viagens estão retomando, então, né, a galera tá voltando a falar sobre isso e bom, eu fui para Espanha, eu fiquei 20 dias lá e eu vou começar falando sobre o que eu precisei. Eu saí de Porto Alegre, fiz escala em Portugal. Tem um voo que sai de Porto Alegre que vai direto para Portugal. Então a minha escala foi Porto Alegre, Portugal, Portugal, Madrid. E então eu passei pela imigração em Portugal. A primeira dúvida que eu tinha, como marinheira de primeira viagem, literalmente, era essa: se eu iria passar pela imigração em Portugal ou em Madrid. A entrada, a passagem pela imigração foi em Portugal, porque né, eu estava entrando na União Europeia por ali. O que eu precisei, tá? No dia da ida, eu embarquei no dia 7 de abril. Precisava de passagem de ida e volta, comprovante de onde eu iria ficar. Se fosse hotel, que foi o caso, né? O comprovante de hospedagem de todos os dias. Ou se eu fosse ficar na casa de alguém, a carta convite, que é uma carta da pessoa que vai te receber, se responsabilizando pela tua chegada. E aí cada país tem um tipo de carta convite, mas isso um modelinho que precisa fazer, é bem fácil de achar sobre ele aqui na internet. É só digitar ali no Google carta convite e o país para onde tu vai. O da Espanha é bem burocráticozinho, assim, precisa passar por uma delegacia e tal, enfim. Então, passagem de ida e volta, o comprovante de onde eu iria ficar ou a carta convite, o equivalente a 75 euros diários, né? Da quantidade de dias que eu fosse ficar lá. No caso, eu fiquei 20 dias, o comprovante de que eu teria pelo menos 75 euros para cada dia que eu fosse ficar lá. Aí tu pode comprovar tanto em saldo no cartão de crédito, como em dinheiro que tu tenha em mãos. Comprovante, a passagem de volta, seguro saúde, importante. E nessa época em que eu fui, acredito que ainda esteja assim, que cobrisse Covid-19. E o formulário de saúde, que aí eu precisei preencher o de Portugal e o da Espanha. Isso também, colocar na internet seguro saúde, vem ali o que é e por que precisa disso. Esse formulário de saúde eu já tive que entregar no aeroporto no Brasil na hora que eu fui despachar minha mala. A própria companhia aérea já pede ali. E quando eu cheguei então lá na imigração, aquele momento de tensão, né? Porque muitos diziam que eles não pedem nada, eles só perguntam para onde tu vai, quantos dias vai ficar, porque o motivo da tua viagem e carimbam teu passaporte. Outros diziam que por ser mulher, às vezes eles dão uma implicada, e também era a minha primeira viagem, então o meu passaporte estava, né, zeradinho. E realmente foi o que aconteceu, assim. Eu passei porque eu tinha tudo o que se pedia em mãos. Ah, e obviamente, né, importante também o comprovante de vacinação, né, com umas 3 doses, na época era o que pedia, as 2 doses mais a dose de reforço, ou o teste de Covid negativo. Quando eu cheguei em Portugal, quando foi a minha vez de passar, ela me pediu tudo, todos os papéis possíveis.
E eu só passei porque eu apresentei tudo. Porque se eu titubeasse em entregar alguma coisa, inclusive o comprovante do valor, eu não teria passado. Então, assim, a grande dica é: levem tudo. Não deixem. Porque eu vejo muito depoimento aqui falando que não, é tranquilo, não precisa, tudo isso. Muita gente que já foi várias vezes me falou isso. E realmente que, né, não foi solicitado tantos detalhes. Mas a maior segurança que tu pode ter é ter todos os documentos em mãos e impressos. Eu levei tudo impresso, coloquei dentro de uma pastinha, separadinho ali por clipes e tal. E conforme ela ia me pedindo agilmente, eu já ia apresentando. Então é isso. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários.